Gênesis 39, verso de número 3 e 4 diz que vendo o senhor dele, que era o que mandava nele, o seu chefe, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava, colocou-o como encarregado de tudo. Irmãos, eu não sei se vocês já estudaram a história de José, se vocês conhecem a história de José, ou só conhecem por ouvir as pessoas falar, mas José é o filho de Jacó com Raquel. Raquel é a mulher que ele trabalhou 14 anos, todo mundo lembra? Para ter ela como esposa. Raquel é a mulher a qual Jacó empurrou uma pedra pesadíssima, ao qual precisava de 7 homens para tirar a pedra, para dar água para os animais do poço. Ele sozinho empurrou por amor a Raquel. Raquel é a mulher que ele queria do lado dele, que ele trabalhou para ter do lado dele. Ele foi enganado, recebeu Leia, sua irmã, em algumas Bíblias vai estar Lia, mas depois ele trabalhou mais 7 anos para ter direito a Raquel, para ter direito à esposa amada. Então José era filho de uma paixão, José era filho diferenciado dos outros. Jacó teve 12 filhos, correto? Que são os patriarcas. São os patriarcas, 12 do Antigo Testamento. Só que 10 desses filhos foram tidos com Lia ou Leia, com Bilá, serva de Leia, e com Zilpa, serva de Raquel. Então 10 dessas crianças foram gerados normalmente. Então o que eu quero dizer para vocês? José era um cara diferente, José foi tido de uma forma diferente, José fazia parte de um amor, José era tratado de forma diferente. E nós vimos a semana passada que o seu pai Jacó fez uma túnica de várias cores e deu para José, e José correspondia, sendo íntegro, sendo uma pessoa fiel, sendo uma pessoa verdadeira. Ainda eu falei para vocês que ele relatava para o pai as dificuldades que os irmãos tinham, os problemas que os irmãos causavam. E José era um cara separado por Deus, um cara separado da família, um cara que tinha sonhos, projetos. E nós estamos nessa campanha, nesses 3 dias, hoje é o segundo, onde nós estamos estudando do poço ao palácio, e José passou pelo poço a semana passada, e o poço é um lugar vazio, um lugar de sequidão, um lugar onde você não vê muitas possibilidades, um lugar onde você está totalmente isolado das circunstâncias. A sorte de José era que o poço estava vazio, na verdade, porque se ele tivesse com água, poderia ser que ele se afogasse. E ali José foi vendido como escravo, vendido pela própria família, e José chega no Egito. José chega diante do seu senhor, ou seja, aquele que o comprou como escravo. E eu quero até ler novamente esses versículos para vocês entenderem. O Senhor estava, vou ler o 2. O Senhor estava com José, ele foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que é o egípcio, que o Senhor, ou seja, Deus, estava com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, achou graça aos olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Amados, José chega no Egito vendido como escravo. José ainda tinha o trauma de ter sido vendido pelos irmãos. José ainda tinha o trauma de ter sido jogado num poço para ser morto pelos irmãos. José ainda tinha o trauma de ter sido rejeitado pela sua família. José ainda tinha todos os traumas. José ainda lembrava de tudo aquilo que ele sofreu e que ele padeceu na mão da sua família. Mas ele prosperava, ele crescia, ele fazia, ele não ficava parado, lamentando e murmurando sobre a situação do seu passado. Irmãos, José
Ele tinha algo diferente de nós, ele tinha algo diferente das pessoas de hoje em dia. Ele trabalhava, ele fazia, com todos os traumas do passado, com todos os traumas que a vida proporcionou na vida dele, com todas as dificuldades e problemas e adversidades que ele passava, mas as pessoas olhavam para ele, olhavam para a pessoa de José, olhavam para aquele homem e via que ele era diferente. Ele tinha algo diferente, e uma das coisas que as pessoas conseguiam rapidamente entender era que o Senhor era com ele. Deus era na vida de José um cara rejeitado, um cara vendido como escravo pelos irmãos, um cara cheio de traumas, cheio de dificuldades, mas as suas ações, a sua postura não era de um escravo, não era de uma pessoa rejeitada, não era de um coitadinho, era de alguém que fazia diferença, era de alguém que chamava a atenção de Deus e chamava a atenção das pessoas. E José, a Bíblia conta, se você ler, depois você pode ler para nós não perder tempo, todo esse capítulo 39, a Bíblia fala que José era um homem formoso, de aparência. Se você olhasse para ele, você ia ver que José, no português claro, era um homem bonito, um homem vistoso. E a Bíblia fala que aqueles que servem ao Senhor aformoseiam o rosto, ou seja, o Senhor deixa a pessoa mais bonita, a pessoa fica mais bela, aqueles que servem ao Senhor. E José era um servo, era uma pessoa que não deixou de servir ao Senhor, e isso chamou a atenção da mulher daquele senhor egípcio. Isso chamou a atenção daquela mulher que quis se deitar com José, e José, não querendo se deitar com aquela mulher, não querendo ter relações sexuais com aquela egípcia, e ele fala o porquê: o teu marido deixou tudo em minhas mãos e não me tirou nada, tudo eu sei. Ele não sabe muitas coisas que acontecem aqui. A única coisa que ele não deixou na minha mão foi a senhora, e eu não tenho permissão para isso. E ele fala assim: e eu não quero pecar contra o meu Deus. Ou seja, além de eu estar lutando contra a minha carne, contra a vontade e o desejo, eu ainda não quero errar contra Deus. E todo mundo conhece a história. Então aquela mulher por várias vezes tenta seduzir José, e José, não sendo seduzido pelo pecado, não sendo seduzido pelas coisas carnais, pela vontade da carne. Muitas pessoas sofrem porque se deixam levar pelas vontades da carne, pelos desejos, mas José não se deixando levar por aquilo. Aquela mulher então arma uma emboscada, uma arapuca, vamos falar assim, e numa das tardes, José entra lá para fazer alguma coisa no palácio. Ela então o puxa, o agarra, e ele, para se esquivar, deixa cair o seu lenço, e ela grita dizendo que ele tentou ter relações com ela, força, isso e aquilo, e o seu senhor, sem saber o que estava acontecendo, manda prender José, manda José para a prisão, manda José para o calabouço, a Bíblia fala. Aí eu quero ler o que está escrito com a prisão de José. Vire a página comigo aí, em Gênesis 39, 22 ao 23. Vamos ler a partir do 20 para vocês entenderem. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. É a mesma interpretação que nós lemos antes ou não? Lembra que nós lemos lá no versículo 2? O Senhor estava com José. Sim ou não? É a mesma coisa? Ou seja, José vendido como escravo, o Senhor estava com ele. José mandado para a cadeia, o Senhor estava com ele. Vamos continuar lendo. E a sua benignidade deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere,
e ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora José está preso, agora José está encarcerado, agora José, de uma forma complicada, porque ele não tinha nada a ver com aquela situação, ele vai preso, e nós podemos ver que na cadeia, o encarregado da cadeia olha para José e fala: esse cara é diferente. E a Bíblia fala que José começou a organizar a cadeia, a organizar aquele lugar. Irmãos, José estava num momento difícil da vida dele, um momento onde ele estava passando por calúnias, pessoas caluniaram ele, pessoas contaram mentiras, e ele estava passando por aquela dificuldade, mas ainda ele fazia diferença, ainda José chamava atenção, ainda José era alguém diferente. Ele continuava com os traumas, ele continuava com os ressentimentos, às vezes até com ódio da família, com ódio daquela mulher que o prejudicou contando uma mentira, mas ele fazia a diferença, ele estava fazendo a diferença. Ou seja, eu estou como escravo, eu vou ser um bom escravo, eu estou como prisioneiro, eu vou ser um bom prisioneiro. Mas hoje em dia o que acontece com as pessoas elas deixam a mágoa, o ressentimento, o ódio aprisionarem elas, atrofiarem os seus membros. Irmãos, eu não sei o que você está passando, mas eu quero declarar, como foi declarado na vida de José. Eu não sei qual é a dificuldade, se é uma doença, se é um problema espiritual, se é um problema financeiro, se é um problema conjugal, se é um problema, seja a área que for, a adversidade que for, eu quero declarar, como foi declarado na vida de José: o Senhor está contigo, o Senhor está com você, o Senhor está te olhando, e Ele está esperando você fazer algo diferente. Ele está esperando você ter uma atitude diferente. Irmãos, José continuava com os traumas, José continuava com as dificuldades, com os ressentimentos, com as lembranças, mas ele era diferente, ele fazia algo diferente, ao ponto das pessoas olharem e perceberem que o Senhor era com ele, que o Senhor estava na vida dele. Irmãos, quantas pessoas você vai conversar com ela está tão desanimada, que você não pode nem ficar conversando muito, senão aquilo pega. Eu vejo aqui José José empolgado, José conversando, José passando por aquela dificuldade, e aí eu entro numa história que Jesus conta, onde ele fala assim, lá em Mateus 6, versículo 22 ou 24, eu não me lembro certinho, mas ele fala assim: se os seus olhos forem bons, tudo ao seu redor será bom. Sou escravo, mas eu vou ser o melhor escravo, meus olhos é bom, vou fazer o melhor aqui, tudo vai ser bom. Fui caluniado, passaram a rasteira em mim, agora estou preso, vou ser o melhor prisioneiro aqui. Mas está vendo como é que passa pelas situações? Está vendo como é que passa pelas dificuldades? Mas não, as pessoas muitas vezes têm olhos ruins, e a Bíblia fala lá em Mateus 6, ele fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu redor será bom. Se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas estará o seu corpo. Tem pessoas que só vivem nas trevas, irmãos. Tem pessoas que só vivem na dificuldade, só ficam contando lamúria, vivendo de passado. José vivia a vida. Tenho que viver como carcereiro? Vou viver. Tenho que viver como escravo? Vou viver. Irmãos, e nós percebemos que é passageiro. Antes de Deus revelar o melhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã, muitas vezes vão ser necessários calabouços, muitas vezes vão ser necessários momento de prisão. Antes de Deus revelar aquilo que Ele tem para você, muitas vezes Ele vai te provar.
Ele vai ver onde está teu coração. Ele vai ver o que é que você tem feito, como que você tem agido. É que hoje não é mais assim, mas eu não sei quem lembra. Você ia tirar uma fotografia, aí você pegava uma máquina grandona assim, abria embaixo dela, colocava um rolo desse tamanho assim, não era? Embaixo, fechava. Primeiro você tinha que puxar certinho. Se você encaixasse errado, queimava o filme inteiro. Aquilo era um teste, aquilo lá. Aí se encaixava certinho, tinha que ser num lugar não muito claro, não podia ser muito claro. Aí você fechava, aí você batia as fotos. Podia ser um rolo de 12, um rolo de 24 ou um rolo de 36. Todo mundo lembra disso? Os mais velhos, né? Os mais novos não lembram disso de jeito nenhum, né? Aí você batia as fotos. Pá, 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 pá. Depois você tinha que, não podia esquecer. Se você abrisse ali, esquecer aquilo lá, você perdia tudo. Tinha que rebobinar, lembra? Aí rebobinava, voltava tudo o filme. Aí você ia na época era Kodak, né? Ia lá, levava aquele filme. Aí eles pegavam aqueles negativos, levavam para uma sala escura, e aquilo passava por um processo. Não podia entrar luz. Tinha que ser tudo bem escuro, muito bem manuseado. Só que depois a fotótica, né, aquela empresa que fazia aquilo, te entregava um retrato, uma fotografia, algo pronto. Nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Muitas vezes Deus está te levando para um quarto escuro. Deus está te levando para um lugar onde não passa uma luz, um lugar de dificuldade. Mas Ele vai te revelar algo bom, algo tremendo. Ele está mais ou menos fazendo assim: vem cá comigo para esse quarto escuro, porque aqui, longe do dinheiro, longe das felicidades, longe das festas, eu consigo falar contigo. Eu consigo ter uma intimidade contigo. Irmãos, quantas pessoas não vêm na igreja buscar por causa de uma necessidade? Alcançam aquilo que vieram buscar, porque a Bíblia é clara: se você tiver fé, você alcança, e depois fogem. Então muitas vezes Deus quer deixar você lá, para saber onde está o seu coração. Irmãos, eu não sei se alguém já assistiu aqui, eu lembro assim, eu não assistia não, mas eu lembro, e a hora que eu estava preparando a mensagem, veio essa lembrança na minha mente, aquele teste de fidelidade. Alguém lembra daquilo? Pegavam homens casados ou mulheres casadas e colocavam com uma pessoa do sexo oposto diferenciada, e quantos casamentos não acabavam? O problema é o teste, irmãos? Não. O problema é a atriz lá, ou o ator? Não. Quem é o problema? A pessoa, a personalidade dela, o caráter dela. Então muitas vezes Deus quer ver onde está a tua fé, onde está o teu caráter, e Ele te permite passar por algumas prisões, por algumas dificuldades, e as pessoas buscam nos lugares errados, irmãos. Eu posso dar um exemplo para vocês. Na doença, tinha uma mulher na Bíblia, eu acho que todo mundo conhece essa história, que ela tinha um fluxo de sangue, e eu já contei essa história aqui, mas vou relembrar. Uma mulher com fluxo de sangue em Israel, ela não pode sair na rua, ela não pode tocar em ninguém. Vamos falar assim, só para vocês entenderem? Escreve na testa da pessoa assim, ó: estou com Covid-19, e põe o cara para andar no meio da rua. Aí você vai ver o que é uma mulher com fluxo de sangue, naquela época de Jerusalém. Mas aqui em Rio Preto, nego vai querer bater nela, nego vai xingar, nego vai cortar a volta dela. Lá em Jerusalém não, eles iam pegar pedra e matar, porque eles apedrejavam se a pessoa saísse para a rua. Então ela tinha todas as dificuldades, todos os problemas, rejeição, aprisionamento naquela doença. A Bíblia diz que ela gastou todas as suas fazendas, ou seja, ela gastou todo o seu dinheiro, e ela não alcançou, até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Cristo, e ela pôs na cabeça dela: se eu apenas tocar, eu serei curada.
Se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E foi curada, irmãos, e foi restaurada. Não sei quanto tempo ela ficou aprisionada, mas a hora que ela tomou uma decisão por Cristo, ela foi liberta. Eu não sei o que você está passando. Quero dar outros exemplos aqui de prisões, prisão espiritual. Se você ler o livro de Marcos 9, você vai ver que Jesus estava no monte orando, e um homem chega com o seu filho para ser curado. Para ser curado não, nem vou usar a palavra curado, para ser liberto, porque ele era possesso de demônios. E ele chega lá, os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, e então Jesus desce. Os fariseus e os saduceus estavam já zombando dos discípulos, e aquele homem olha para Jesus e conta a história, porque Jesus pergunta o que estava acontecendo, e aquele homem olha para Jesus e faz a pergunta assim: se você pode ajudar, ajude-o por favor. Aí Jesus fala assim: mas você pode crer? Mas você pode acreditar? Irmãos, eu não sei a prisão que você está vivendo, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas nessa noite Jesus está perguntando para mim e para você: você pode crer? Jesus está dizendo: eu posso, mas você pode crer? Você pode acreditar e confiar que eu posso fazer? Então aquele homem vira para Jesus e fala: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu não consigo crer, eu não consigo. E Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E aquele homem responde: desde a infância. Tem horas que o Espírito pega ele e joga no fogo, tem hora que o Espírito pega e joga na água, tenta jogar de espinhadeiro, a fim de o matá-lo. E a Bíblia fala que Jesus então repreende aquele demônio mudo e surdo, e aquele menino fica como morto no chão, e Jesus o toma pela mão, o levanta, o entrega para o seu pai, falando, ouvindo e curado. Jesus pode mudar a história de todos aqui representados, irmãos. Jesus pode te tirar do poço nessa hora e te colocar no palácio, mas você pode crer? As suas atitudes é de quem crê. Irmão, José não fez nada para merecer o que ele estava passando. José não tinha culpa de ser filho de Raquel. Raquel só teve 2 filhos, todo mundo sabe disso. José só veio a conhecer o seu irmão depois que ele era já faraó, depois que ele já estava no palácio. O seu irmão chamava Benjamim. E não sei se vocês sabem que Raquel morreu no parto de Benjamim. Tanto é que quando ela estava para dar à luz, e aquele sofrimento, aquela dificuldade, vendo que ela ia falecer, ela põe o nome de Benjamim de Benoni, que significa filho das dores, filho do problema, filho da dificuldade. Mas com a morte do pai, com a morte da mãe, o pai podia mudar o nome da criança, porque naquela época quem pode dar nome para filho é só a mãe. Mas com a morte da mãe, o pai poderia mudar. Então o pai vai e muda o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha destra. E se você ler a história, irmãos, Jacó não deixava os irmãos nem chegar perto de Benjamim. Por quê? Cadê o José? Foi dado como morto pelos irmãos. Irmãos, José tinha todo o trauma, toda a dificuldade, como eu falei a semana passada. Nós estamos no mês de setembro é setembro amarelo, com a campanha contra o suicídio. José tinha todas as características e traumas para tirar a própria vida, mas você vê ele chegando como escravo no Egito e sendo diferente, você vê ele chegando num cárcere, numa prisão e sendo diferente. Irmãos, você vê um cristão diferente.
A Simone estava falando aqui na abertura, hoje em dia, irmãos, tem os cristãos doidos, cristão que apoia aborto, cristão que apoia a pena de morte, mas o cara merece, irmãos, aquele homem da cruz merecia a pena de morte também, e lá existe, por isso eles foram todos crucificados, os três, os dois, ladrão e Cristo, mas aquele ladrão da direita se converteu, e está à direita do Pai. Quem somos nós para ser a favor dessas coisas? Mas hoje em dia os crentes, irmãos, não tem conhecimento de nada, e quer discutir, não conhece Bíblia, e quer discutir, não tem nem fé para confiar no seu Deus e acreditar que 1000 à sua direita pega Covid-19, 10.000 à sua esquerda pega Covid-19, mas ele não será atingido, não tem nem fé para isso. Fique em casa, agora é época de eleição, não é? Aí vai o doutor Drauzio Varela, vai para trabalhar nas eleições, pode trabalhar. Irmãos, pelo amor de Deus, até quando nós vamos confiar em homens? Até quando nós vamos confiar em pessoas? José preferiu confiar no seu Deus, e a Bíblia fala que Deus era com ele, foi com ele na escravidão, foi com ele na prisão. Quantas pessoas não têm vivido prisões e não sabe passar por esses momentos, como esse pai, que Jesus vira para ele e fala: você pode crer? Não posso, não consigo. Irmãos, você pode estar olhando para mim agora e falando: pastor, eu sou igual a esse homem aí, eu não posso também, eu não consigo. Mas você é honesto igual ele? Ou você se esconde atrás de um falso evangelho? Porque se você for honesto igual esse homem, Jesus vai transformar a tua vida também. Você é honesto de falar assim: eu sou incrédulo, eu não consigo crer. Hoje em dia o que mais falta é honestidade. Não estou falando de dinheiro, não, em comprar e pagar, não. Eu sou assim mesmo. Eu sou difícil de lidar, eu sou complicado, essa é a minha verdade. Hoje em dia nem isso as pessoas sabem ser, nem honestos para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu errei, eu fiz errado, eu tomei a decisão errada, e se eu estou nessa dificuldade, se eu estou nesse problema, se eu estou nesse poço, é porque eu errei, eu gerei o meu problema, eu gerei a minha dificuldade, e por isso eu estou aqui padecendo. Hoje nem isso as pessoas têm capacidade de fazer, irmãos. José não gerou os problemas dele, José não gerou as suas dificuldades. José foi caluniado, José foi vendido como escravo por inveja dos seus irmãos. José foi mandado para longe da sua família e viveu uma prisão, não porque ele merecia, mas porque ele era diferente. Só que lá na cadeia não deixou de ser o cristão, lá como escravo não deixou de ser um cristão. Diante da mulher do egípcio, do seu senhor, não deixou de ser um cristão, não deixou de ser. Será que nós passaríamos no teste de fidelidade? Ah, mas também olha a mulher que colocaram, ou o homem. Não importa, é você e Deus, é você e Deus. Alguns outros traumas que têm parado pessoas, influenciado vidas, vida financeira, irmãos. Quantas pessoas caem na hora do teste da vida financeira? Irmãos, vida financeira eu sempre cito, igual uma areia movediça. Se você está passando pela dificuldade, quanto mais você mexe, mais se afunda. Se você está passando por um momento de dificuldade financeira, é hora de você ser como Jó. Nu eu vim, nu eu tornarei. Se eu fui fiel quando eu tinha muito, vou ser fiel no pouco. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do meu Senhor. Mas quantas pessoas na hora da vida financeira, na hora que vem o abalo financeiro, não conseguem lidar com as circunstâncias.
Irmãos, muitas vezes Deus permite certas situações, certas perdas na vida financeira, para saber onde está o teu coração, para saber se você serve a Deus, ou se você serve a Mamon, porque a Bíblia fala, onde estiver o seu coração, ali é o seu Deus. Se o teu coração é o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Se o teu coração é Cristo, você não se preocupa com o dinheiro. Quantas pessoas, irmãos, na hora do aprisionamento, que é passageiro da vida financeira, padecem. José não padeceu. José perdeu tudo, perdeu família, perdeu dignidade. Falei a semana passada aqui, vou só relembrar, ele era um judeu no meio dos ismaelitas, no meio dos filhos da escrava. Ele era um judeu numa terra totalmente aversa à sua, totalmente aversa às suas tradições e costumes, mas ele não errou, ele não desfaleceu. Quando Jesus passou pela morte, irmãos, e a morte todo mundo sabe que morreu, acabou, você não sabe o que aconteceu dali para lá com a pessoa. A Bíblia fala que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo e nos deu oportunidade para nós vencermos. Irmãos, eu não sei o poço que você está vivendo, mas eu posso te dizer com certeza, é passageiro. Eu posso te dizer com certeza, se você está passando essa dificuldade, e você não tem culpa nessa dificuldade, é porque Deus está te provando para te fazer algo melhor. Deus está permitindo você ficar no quartinho escuro, para daqui a pouco sair uma bela revelação, uma bela fotografia. Eu não sei o que você está passando. Agora, se o poço que você está passando você gerou, seja honesto, seja verdadeiro, confesse diante de Cristo. A Bíblia fala que ele é um advogado lá em 1 João 2, e ele defende a sua causa. Ele quer que você vença, por isso ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Outras pessoas passam por problemas emocionais. Vamos ler o que está escrito lá em Salmos 142, 7. O Salmo 142 é uma oração de Davi, quando ele estava na caverna. O que ele estava fazendo na caverna, irmãos? Fugindo. Fugindo de quem? De Saul. Saul queria fazer o quê? Matá-lo. O que ele tinha feito? Nada. Davi estava passando por um momento de caverna. Davi estava passando por um momento de dificuldade. Às vezes a gente não entende, mas Davi foi ungido como rei. Uma pessoa chegou, irmãos, com um óleo de azeite num chifre de um carneiro e falou assim: Deus falou para mim que um dos seus filhos hoje vai ser ungido rei de Israel. E chamou o primeiro, e chamou o segundo, o terceiro, e todo mundo conhece a história. E acabou os filhos, não tem um que cuida das ovelhas, manda chamá-lo. E a hora que Samuel vê aquele menino, a Bíblia fala assim: Deus não olha com olhos humanos, mas ele olha o coração, porque Samuel achava que era o primeiro, que era homem de guerra, mas Davi era ranzinza, raquítico, né? Pequenininho, não ranzinza, né? Davi era esquisitinho, porque ele não era igual todo mundo, ele era um pouco diferente, era todo sardentinho, mas Deus fala: ele pode ungir, e ele com 17 anos recebe a unção como rei de Israel, e ele só assume o trono, irmãos, com 37 anos de idade, depois de fugir da morte, viver algum tempo no meio dos filisteus, viver fugindo de Saul e viver em cavernas. Às vezes você está passando por uma dificuldade e a Bíblia está aqui e te deixa um monte de versículo, um monte de história te dizendo assim: eu sou Deus e eu vou te fazer vencer, eu sou Deus e eu vou te tirar do poço e vou te levar para o palácio, eu sou Deus. Eu estou permitindo o tempo de quartinho escuro, eu estou permitindo o poço, eu estou permitindo a prisão,
mas eu tenho condição de te livrar. E nesta noite Ele pergunta para mim e para você: você pode crer? Você pode confiar? Ou você vai continuar confiando nos homens? Vamos ler o que Davi escreve quando ele estava no poço, quando ele estava na caverna, quando ele estava no quartinho escuro, quando ele estava fugindo, sabendo que era rei, mas fugindo. José tinha sonhos de comandar, a sol e a lua iam se prostrar diante dele, os 11 feixes se prostrariam diante dele, mas estava vivendo uma prisão, estava vivendo uma dificuldade. Salmo 142, 7: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi está falando assim: Senhor, livra-me dos meus pensamentos. Irmãos, nós temos que entender como é que as coisas funcionam. Senhor, livra-me dos meus demônios, que estão querendo me aprisionar, que estão querendo dizer que eu não vou vencer. Traga perto de mim pessoas boas, pessoas justas. Traga perto de mim pessoas que têm fé, que estão entusiasmadas, pessoas que vão vencer. Mas fica conversando com quem está quebrando, fica conversando com quem está com Covid-19 ou passando uma doença, fica conversando com pessoas incrédulas, e o teu fim será igual. Davi está falando assim: tira isso de mim, tira a minha alma da prisão. Eu não quero viver uma mágoa contra o meu senhor Saul. Eu não quero viver um ressentimento contra o povo de Israel. Eu não quero viver uma prisão. Deixa eu viver bem. Deixa eu viver em paz. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo em prisões que elas mesmas geraram, por causa de ódio, por causa de ressentimento, de uma briga, de uma dificuldade, de uma perda. Irmãos, não compensa. Nós precisamos viver bem, viver tranquilo. Davi está falando assim: não me deixe ser aprisionado, não me deixe ser pego. Quantas pessoas começam com um probleminha aqui, com uma dificuldade ali, com uma opressão, daqui a pouco aquilo dá vazão para uma depressão, aí começam a tomar remédios tarja preta. Se eu começar a perguntar aqui, o nego vai falar até os nomes dos remédios que tomam, irmãos, para controlar uma depressão, e aí não controla, vai piorando, vai se escondendo, até chegar no último estágio, que é o suicídio. Você acha que José se comportou desse jeito, irmãos? É para viver como escravo, vamos viver. É para viver como prisioneiro, vamos viver. É para fugir, Davi falando aqui, então vamos fugir. Se é isso que o Senhor quer, amém. Aí vocês podem falar assim: não, pastor, é porque ele não conhecia o trono ainda. Irmãos, Davi assumiu o reino, juntou as tribos, conquistou Jerusalém, fez uma fortaleza, ficou riquíssimo como rei, construiu um palácio para si mesmo. Davi riquíssimo. Aminon estrupa Tamar, filhas de Davi, mas com mulheres diferentes. Absalão, que era irmão de Tamar, pelo mesma mãe, mata Aminon. E sabe qual que tinha que ser a condenação daquele menino? A morte, porque ele matou o irmão. Davi não mata por amor ao filho, mas o expulsa de Jerusalém. Ele fica alguns anos fora, depois volta. Quando ele volta, durante 2 anos, ele ficou conquistando pessoas na porta do templo, na porta de Jerusalém, e fez uma conspiração contra o pai. Ele assumiu o reino no lugar do pai.
Não vou entrar muito nessa história porque o tempo já foi. O grupo de louvor já pode se posicionar. Irmãos, e Joabe, chefe do exército de Davi, fala: vamos matar todos. E Davi fala: é meu filho. Mas se você não lutar, você vai ser expulso. Davi larga tudo, irmãos. Dinheiro, fama, palácio, larga tudo. Olha para Joabe e fala assim: se é para ter que fugir, se o Senhor quer que eu fuja, então que eu fuja. E sai em fuga, irmãos, e vai embora. Passados-se algumas semanas, alguns meses, Absalão é morto numa batalha. Não vou contar a história aqui para não estender, mas ele é morto. Davi volta, chora a morte do filho e fala que daria tudo para ter o filho de volta. Você está vendo que o coração... Aí a gente ouve assim, né? Falar: Davi tinha o coração conforme o coração de Deus. Muitas vezes a gente não entende. Quando o cara não tinha nada, ele viveu a vontade de Deus. Quando ele tinha tudo, ele viveu a vontade de Deus. Ele não deixou ser aprisionado. Ele não deixou ficar preso. Ele não deixou. Cuidado, irmãos, com as prisões do medo, traumas do passado, que você passou, já passou, vive o hoje. Deixa amargura, ressentimento para trás, ódios. Muitas vezes nós temos sucumbido, ou seja, diminuído, porque nós não aceitamos viver a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida nessa hora? Pastor, mas eu estou passando por uma doença. Glória a Deus, é a vontade de Deus para a sua vida nessa hora? Mostra para Ele que você confia que Ele pode curar. Vive, levanta a tua cabeça e anda. Está preso numa vida financeira dificultosa? Olhe se não foi você que gerou as suas dificuldades financeiras, e se foi, pede perdão, porque a Bíblia fala: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu vou trazer de volta. Eu quero ler um versículo antes de nós orarmos. Está lá em Isaías 40. Vai um pouquinho para frente aí. Isaías 40, do 29 ao 31. Dá vigor ao cansado. Quem está cansado aqui? Pastor, estou cansado dessa vida, estou cansado dessas dificuldades, estou cansado de viver desse jeito, estou cansado. A Bíblia está falando aqui, ó, Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças para aquele que não tem. Quem aqui está sem força? Não consigo mais lutar, pastor. Aquele pai de Marcos 9, eu não consigo crer. Ele fala: eu dou forças. Aí ele fala: os jovens se cansam e se fadigam. Os jovens certamente cairão, mas os que se esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está cansado? Não consegue, não tem mais forças? Ele está falando assim: se você confiar em mim, eu te dou força, eu te ajudo. Você vai renovar suas forças como uma águia, e você vai voar grandes alturas, você vai alcançar grandes coisas. Ele está falando para mim e para você nesta noite: eu vou te tirar do poço, eu vou te tirar do buraco onde você está, eu vou te tirar dessa depressão, dessas dificuldades, eu vou te tirar de crises, eu vou te tirar de problemas conjugais ou familiares, eu vou te tirar dos problemas financeiros,
profissionais, emocionais, seja o que for o problema, eu vou te dar forças e você vai voar como águia, você vai alcançar os teus sonhos, os teus projetos. Este não é o teu fim, este não é o lugar que eu tenho para você, esse não é o lugar que eu te quero, é um lugar passageiro. Eu estou te mantendo ali num lugar escuro, sem luzes, porque a hora que eu te revelar, as pessoas vão glorificar o teu Deus, porque você esperou e você venceu. Basta confiar, não é homens, é em Deus. Se José se apegasse nos homens, irmãos, ele não teria a história que teve. Se coloque de pé nesta hora. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, eu não sei que tipo de prisão que você tem vivido, mas se você for honesto, honesta com você mesmo nesta hora, confessar se for uma culpa sua, ou se não foi uma culpa sua, foi o acaso que te trouxe até este lugar, onde você está nessa hora, essa areia movediça, esse problema, se foi as suas atitudes, confesse agora diante de Deus. Ele está falando para mim e para você: eu consigo te dar forças, eu consigo te dar condição, eu consigo te fazer vencer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei que tipo de sentimento você tem, eu não sei aquilo que está no seu coração, eu não sei o que gerou essa dificuldade, se foi uma inveja, se foi um abandono, uma mágoa, um ódio. Às vezes os homens fazem promessas, às vezes as pessoas falam: pode fazer isso, que eu vou te ajudar, eu vou estar com você. E isso pode mudar do dia para a noite. José tinha acabado de ser vendido como escravo, e a hora que ele acha que as coisas estavam dando certo para ele, que ele já estava mandando ali naquele momento, naquela situação ali no Egito, mesmo como escravo, ele estava numa posição boa, novamente a vida lhe passa uma rasteira, e ele vai para a prisão. Às vezes conosco é assim, a hora que a gente consegue ver a luz no fim do túnel, alguém vem e novamente apaga aquela luz. Alguém vem e tira as esperanças. Muitas vezes nós confiamos no homem, confiamos em pessoas, e a hora que a gente acha que agora vai dar certo, agora as coisas vão acontecer, porque fulano falou isso para mim, ciclano me prometeu aquilo, aí acontece uma circunstância que você não tem domínio, e aquilo te taca para baixo novamente. Às vezes você estava conseguindo escalar o poço, às vezes você já estava quase próximo da boca do poço para sair dele, alguém vai lá e te empurra novamente para dentro do poço. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmãos, aquilo que Jesus deixou escrito lá em Apocalipse 3, verso de número 7 e 8, e eu quero falar isso como uma voz profética na tua vida, irmãos. Não importa o poço que você esteja, não importa a prisão que você esteja, não importa se te caluniaram, se te invejaram, não importa se você está nessa situação porque pessoas te jogaram. Irmãos, muitas vezes era para a gente estar bem melhor, mas por causa da inveja das pessoas, nós temos que começar a quebrar pedra de novo, temos que começar tudo de novo. Às vezes por causa de uma pandemia, tem que começar tudo de novo. Não importa onde você esteja. Apocalipse 3, a Bíblia fala assim, eu vou mudar algumas palavras aqui para vocês entenderem. Ao pastor da igreja que está na Sou de Cristo, escreve: isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro,
Ele tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eu coloco diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar, porque quando você teve pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ele está dizendo para mim e para você: continua confiando, continua acreditando, continua esperando, porque eu vou vir, e eu vou colocar uma porta aberta na tua vida, na tua casa, na tua vida familiar, financeira, na tua vida profissional, e ninguém vai poder fechar, seja por inveja, seja por dificuldade, seja por pessoas malignas. Ninguém pode fechar, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te colocar, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel, e Ele fez essa promessa, e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Não importa o poço que você está, irmãos, não importa a dificuldade que você está vivendo, não importa onde as pessoas quiseram te jogar e te esquecer, não importa, Deus está te vendo, e Ele vai te levantar. Jogaram Paulo para morrer numa prisão, e ele falou: vou ficar preso? Vai, me traga papel e caneta. E escreveu os livros do Novo Testamento para nós. Tem atitude de Paulo, tem atitude de Pedro. Outra ocasião, Paulo e Silas foram presos por expulsar um demônio na cidade de Éfeso. E sabe o que eles faziam na prisão, irmãos? Cantavam louvores ao Senhor. Você consegue cantar no momento da dificuldade? Você consegue cantar no momento da crise? Só vou te dizer uma coisa: os louvores de Paulo e Silas abriram as portas das prisões, abriram as cadeias. Cante, aguenta firme, não desista. Ele está prometendo para mim e para você uma porta aberta. Não importa o poço, não importa a profundidade, não importa as pessoas que querem ver você no fundo do poço, que te humilham na frente dos outros, falam mal de você pelas costas, te jogam terra nos teus sonhos, nos teus planos, prometem coisas para vocês e depois não cumprem. Não importa essas pessoas, eu só vou te dizer uma coisa: se Deus permitiu você ir para o quarto escuro, irmãos, é porque a hora que a foto sair, a revelação sair, ela vai ser perfeita, não vai ser queimada. Você vai vencer, você vai prevalecer, e as pessoas que um dia te humilharam, as pessoas que um dia tacaram terra nos teus sonhos, as pessoas que um dia te caluniaram e fizeram você voltar para o fundo do poço, vão ter que glorificar de pé, porque elas vão reconhecer que o Senhor é contigo. Assim era na vida de José, assim vai ser na minha vida, assim vai ser na tua vida, e você vai sair do poço para o palácio, porque Ele é Deus, e Ele pode, e Ele vai, e você é diferente sim, por isso as pessoas tacam pedra. Você é diferente sim, por isso que as pessoas te invejam. Você é diferente sim, porque o Senhor é contigo. Diga assim comigo: o Senhor é contigo. E eu sei que eu vou ser atacado, vou ser invejado, muitas vezes vou ser deixado num quarto escuro, mas o meu final é ser revelado e ser grande e sair do poço para o palácio, porque eu sei que o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. A semana que vem, a última pregação, o palácio. Não perca.
Nós vamos ver o porquê que ele teve que estar no poço para chegar no palácio. Nós vamos ver o porquê que ele teve que estar na prisão para chegar no palácio. Nós vamos ver o porquê que ele teve que passar pelo estágio da vida para governar. Aí você vai entender que muitas coisas que você passa não é para o teu fim, mas é para você vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Quarta-feira tem culto, domingo o encerramento, e Deus há de fazer milagres neste lugar. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma enfermidade, algo na justiça, desemprego, seja o que for, vem aqui na frente, eu quero orar por você.